Boa tarde, queridos irmãos. É uma alegria estar de volta para mais um encontro, com o propósito de estudarmos e divulgarmos essa obra tão rica que é o livro Consolador, autoria do Espírito Emmanuel e psicografia do venerando irmão Chico Xavier. É um livro no formato do Livro dos Espíritos, ou seja, de perguntas e respostas. Nesse caso, questões elaboradas por diversas pessoas e respondidas pelo Espírito Emmanuel, passeando pelo viés da ciência, da filosofia e da religião. Nós já estamos explorando as questões pertinentes à religião, com enfoque no amor, e hoje especificamente iniciaremos com o tema fraternidade. Se buscarmos no dicionário de língua portuguesa, vamos encontrar o significado de fraternidade como convivência harmoniosa e afetiva entre pessoas, relação de parentesco entre irmãos, irmandade. Então entendemos como sendo o afeto que deveremos desenvolver por todos, já que somos todos irmãos na grande família universal. Rogamos aos benfeitores espirituais que nos auxiliem em mais essa oportunidade, facilitando o nosso entendimento no estudo de hoje. E a primeira questão de hoje é a questão de número 342. A resposta de Jesus aos seus discípulos: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? É um incitamento à edificação da fraternidade universal? Responde o benfeitor: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, falando dessa passagem evangélica, é relatado que Jesus não perdia ocasião nenhuma de ensinar, que ele serviu-se, portanto, da ocasião que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Em seguida é esclarecido que existem, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 141, estende os comentários sobre essa passagem e nós recortamos alguns trechos.
Vejamos. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Questão 343. Nas leis da fraternidade, como reconhecer na Terra o espírito em missão? E a resposta do mentor: precisamos considerar que o espírito em missão experimenta igualmente as suas provas no trabalho a realizar, com a diferença de permanecer menos acessível ao efeito dos sofrimentos humanos, pela condição de superioridade espiritual. Podereis, todavia, identificar a missão da alma pelos atos e palavras, na exemplificação e no ensino da tarefa que foi chamada a cumprir. Porque um emissário de amor deixa em todos os seus passos o luminoso selo do bem. No Livro dos Espíritos, o capítulo 10º, da segunda parte ou do segundo livro, trata das ocupações e missões dos espíritos. Entre outras questões, está inserida a de número 575, na qual Kardec indaga: as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Responde os benfeitores espirituais: pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que fala de aflição, no item 9, vamos encontrar: um espírito pode haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências, e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Para que entendamos
que a missão exige sacrifícios, trouxemos um pequeno trecho das recordações do Padre Germano, inseridas no capítulo 5º do livro Caderno de Mensagens, psicografia de Chico Xavier. Dolorosas meditações em que meu coração, ávido de carinho e de afeto, interrogava a abóbada celeste sobre os porquês do meu magoado destino. Por que o sacerdote não poderia amar como as outras criaturas? Por que todos possuiriam a ventura de um lar ridente, onde brilhassem os sorrisos da esposa e o amor dos filhos? E o homem que se consagrasse aos labores da igreja haveria de viver isolado, quando seu coração desejava viver. Chorava então copiosamente, ouvindo no silêncio das flores e das estrelas, vozes apagadas que apenas ecoavam no íntimo do meu ser. Ingrato. Ao sacerdote foi confiada a mais sublime missão de amor. Não tens esposa? Ama a pobreza desvalida, ao teu irmão sofredor da humanidade. Não tens filhos? Consagra-te aos infelizes. Sê-lhes o pai amoroso e compassivo, lenindo-lhes os padecimentos, confortando-os na desgraça. Tens sede de amor? E existe uma infinidade de seres que se sentem arrasados nessa sede devoradora. Orfãozinhos abandonados, mendigos sem pão e sem lar, olhos sem luz, multidões de desprezados que imploram com a alma, toda nos lábios, uma esmola de amor. Procura-os e reparte com eles o teu coração. Amar é plantar a felicidade na terra. Ama e seguirás fielmente os luminosos passos de Jesus. E ainda numa mensagem da irmã Agar, também através de Chico Xavier, intitulada Desce para Ajudar, mensagem inserida no livro Cartas do Coração, nós coletamos. É sempre doce planejar a ascensão e amealhar recursos para a acidentada viagem. Promessas, abraços, carinhos são prazeres acessíveis a todos. Entretanto, quão poucos se lembram de descer para ajudar. Quão raros os corações que aprendem a apagar temporariamente a colorida lanterna dos próprios sonhos, a fim de estenderem braços amigos aos que se debatem na sombra do vale ou no lodo escuro do pântano. É por isso que o Mestre, em nos buscando na terra, fez-se o servidor de todos. Se tens, pois, na realidade, um coração corajoso, saberás descer com ele, ajudando e ensinando, levantando e servindo, à maneira do lírio puro, que desabrocha no charco sem contaminar-se, convertendo o inferno das criaturas em paraíso do bem, para a glorificação do Supremo Senhor. Questão 344. O amar ao próximo deve ser levado até mesmo à sujeição às ousadias e brutalidades das criaturas menos educadas na lição evangélica, sendo que o ofendido deve
tolerá-las humildemente, sem o direito de esclarecê-las relativamente aos seus erros? E a resposta de Emmanuel: o amor ao próximo inclui o esclarecimento fraterno, a todo tempo em que se faça útil e necessário. A sujeição passiva ao atrevimento ou à grosseria pode dilatar os processos da força e da agressividade. Mas ao receber as suas manifestações, saiba o crente pulverizá-las com o máximo de serenidade e bom senso, a fim de que sejam exterminadas em sua fonte de origem, sem possibilidades de renovação. Esclarecer é também amar. Toda a questão reside em bem sabermos explicar, sem expressões de personalismo prejudicial, ainda que com a maior contribuição de energia, para que o erro ou o desvio do bem não prevaleça. Quanto aos processos de esclarecimento, devem eles dispensar em qualquer tempo e situação o concurso da força física, sendo justo que demonstrem as nuances de energia requeridas pelas circunstâncias, variando desse modo, de conformidade com os acontecimentos e com fundamento invariável no bem geral. Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem intitulada Extinção do Mal, psicografada por Chico Xavier e inserida no livro Brilhe Vossa Luz, esclarece-nos. A lei de Deus determina em qualquer parte, seja o mal destruído não pela violência, mas pela força pacífica e edificante do bem. Somente nós, as criaturas humanas, por vezes, acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Simples ilusão. O mal não suprime o mal. Em razão disso, Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte de que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo é e será sempre a força suprema do bem. Trouxemos também alguns trechos de uma mensagem de Emmanuel intitulada Ante Nossos Adversários, psicografia também de Chico, publicada na revista Reformador de janeiro de 1953. Às vezes, fustigando aqueles que nos ofendem, a pretexto de servirmos à verdade, quase sempre faltamos ao nosso dever de amor. Claro que o amor fraterno encontra 1000 modos diversos para fazer-se sentir no reajuste das situações difíceis no caminho da vida. E é justamente para a verdadeira solidariedade que deveremos apelar em qualquer circunstância obscura do roteiro comum. Se não apagamos o incêndio, atirando-lhe combustível, se não podemos sanar feridas, alargando-lhes as bordas a golpes de força, também não entraremos em harmonia com os nossos adversários por intermédio da violência. Usemos o amor que o Mestre nos legou, se desejamos a paz na vida maior. E o Divino Senhor da vinha do mundo, que nos aconselhou o livre crescimento do joio e do trigo no campo da terra, em momento oportuno se fará revelar, amparando-nos e selecionando os nossos sentimentos através do seu justo julgamento.
Questão 345. O preceito evangélico. Se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra. Deve ser observado pelo cristão, mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada? E a resposta do mentor. O homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa. Mas a realidade é que toda defesa da criatura está em Deus. Somos de parecer que, agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode-se extinguir o fermento da agressão com a luz do bem e da serenidade moral. Acreditando, contudo, no fracasso de todas as tentativas pacíficas, o cristão sincero, na sua feição individual, nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. Novamente visitando o Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, encontraremos no item 8 um comentário a respeito dessa citação evangélica. Não resistais ao que vos fizer mal, mas se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Vejamos. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Deve-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tampouco como o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa, mas condenar a vingança. Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar força de suportar pacientemente os golpes que nos sejam desferidos aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra.
Questão 346. Nas lutas da vida, como levar a fraternidade evangélica àqueles que mais estimamos, se por vezes nosso esforço pode ser mal interpretado, conduzindo-nos a situações mais penosas? Responde o mentor: de conformidade com os desígnios evangélicos, compete-nos esclarecer os nossos semelhantes com amor fraternal, em todas as circunstâncias desagradáveis da existência, como desejaríamos ser assistidos irmãmente em situação idêntica dos que se encontram sem tranquilidade. Mas se o atrito dos instintos animalizados prevalece naqueles a quem mais desejamos serenidade e paz, convém deixar-lhes as energias, depois de nossos esforços supremos em trabalho de purificação, na violência que escolheram, até que possam experimentar a serenidade mental imprescindível para se beneficiarem com as manifestações afetuosas do amor e da verdade. Complementando as reflexões sobre esta questão, coletamos alguns trechos de uma mensagem do próprio benfeitor, intitulada Necessitados Difíceis, capítulo 36 do livro Opinião Espírita. Vejamos. Todos conseguimos doar cooperação fraternal aos necessitados difíceis das horas escuras, seja silenciando ou clareando situações, nas medidas do entendimento evangélico, sem destruir-lhes a possibilidade de aprender, crescer, melhorar e servir, aproveitando os talentos da vida no encargo que desempenham e na tarefa que o Mestre lhes confiou. Mesmo quando se nos façam adversários gratuitos, podemos auxiliá-los. Jesus não nos recomendou festejar os que nos apedrejem a consciência tranquila, e nem nos ensinou a arrasá-los. Mas ciente de que não nos é possível concordar com eles e nem tampouco odiá-los, exortou-nos claramente: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. É assim que a todos os necessitados difíceis das horas escuras, aos quais não nos é facultado estender os braços de pronto, podemos amar em espírito, amparando-lhes o caminho através da oração. Questão 347. A Terra é escola de fraternidade ou penitenciária de regeneração? Responde o benfeitor: a Terra deve ser considerada escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. As almas que aí se encontram em tarefas purificadoras, muitas vezes colimam o resgate de dívidas assais penosas. Daí o motivo de a maioria encontrar sabor amargo nos trabalhos do mundo, que se lhes afigura rude penitenciária, cheia de gemidos e de aflições. A verdade incontestável é que os aspectos divinos da natureza serão sempre magníficos e luminosos. Porém, cada espírito os verá pelo prisma do seu coração. Mas na dor como na alegria, no trabalho feliz como na experiência escabrosa,
Todas as criaturas deverão considerar a reencarnação um processo de sublime aprendizado fraternal, concedido por Deus aos seus filhos no caminho do progresso e da redenção. Santo Agostinho, numa mensagem ofertada em Paris em 1862, e que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, item 15 do capítulo 3º, esclarece: a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. E ainda Emmanuel, agora no livro Roteiro, capítulo 9, vem nos dizer: de portas abertas à glória do ensino, a Terra, nas linhas da atividade carnal, é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas, com 2 bilhões de alunos aproximadamente, hoje mais de 7 bilhões e meio, matriculados nas várias raças e nações. No imenso educandário, há tarefas múltiplas e urgentes para todos os que aprendem que a vida é movimento, progresso, ascensão. O trabalho é a escada divina de acesso aos laréis inacessíveis do espírito. Ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno, a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa e nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. Questão 348. Onde a causa da indiferença dos homens pela fraternidade sincera? Observando-se que há geralmente em todos grande entusiasmo pela hegemonia material de seus grupos, suas cidades, clubes e agremiações, onde se verifique a evidência pessoal. Responde o benfeitor: é que as criaturas, de um modo geral, ainda têm muito da tribo, encontrando-se encarceradas nos instintos propriamente humanos, na luta das posições e das aquisições, dentro de um egoísmo quase feroz, como se guardassem consigo indefinidamente as heranças da vida animal. Todavia, é preciso recordar que após a eclosão desses entusiasmos, há sempre o gosto amargo da inutilidade no íntimo dos espíritos desiludidos da precária hegemonia do mundo. Instante esse em que a alma experimenta a dilatação de suas tendências profundas para o mais alto. Nessa hora, a fraternidade conquista uma nova expressão no íntimo da criatura, a fim de que o espírito possa alçar o grande voo para os mais gloriosos destinos. É a nossa condição ainda,
mais preocupados com o transitório do que com o perene, com o verdadeiro. Fizemos novamente a coleta de alguns trechos de outra mensagem do capítulo 20 do livro Pensamento e Vida, autoria também de Emmanuel. Vejamos. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores, em marcha para ciclos mais altos de existência. Até agora no mundo, a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe a egoísmo, pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas nos milênios que nos precedem o hoje. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e a felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade, por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Meus amigos, ainda temos 3 questões inerentes ao tema fraternidade, mas estudaremos na próxima semana, se Deus assim permitir. Agradecemos a Jesus pela oportunidade, aos benfeitores espirituais que nos auxiliam e a todos que nos estimulam, acompanhando semanalmente esses encontros. Paz e bem a todos os corações. Até a próxima semana.